paz do Senhor Jesus, é um privilégio podermos compartilhar da Palavra de Deus e hoje eu gostaria de trazer uma meditação para nossas vidas, algo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13 e 14, uma história bem conhecida, falando do personagem José e Maria. São as pessoas responsáveis por trazer à terra a vida de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eles aceitaram o chamado de Deus e através da vida deles se cumpriu o propósito de Cristo, chegar até este mundo para salvar a minha vida e a tua vida. E eu queria compartilhar hoje algo que muito chamou minha atenção a respeito da trajetória de José e Maria e coisas que eles aceitaram a sobreviver, a viver, para que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo derramou sobre a vida deles. O versículo 13 diz assim: "E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino, a sua mãe, de noite e foi para o Egito." Eu fiquei meditando um pouco sobre essa passagem, que muitas das vezes nós precisamos fugir para o Egito, ou às vezes nós precisamos passar para o Egito para que coisas se cumpram na nossa vida. E aqui no contexto da vida de José e Maria, Herodes, quando fica sabendo que o rei dos judeus havia de nascer, o rei dos judeus estava já por perto, ele não queria perder o seu posto, o seu reinado, então os magos ali, depois de ter contato com os magos, ele foi enganado pelos magos, ele manda uma lei, ele decreta uma lei que todos os meninos abaixo de 2 anos, conforme está falando aqui nos versículos seguintes, para que matassem todos esses meninos. Ou seja, então no meio daquela cidade, Jesus, o Cristo, o Salvador, ele estava incluso no meio desses meninos. Então, para que Jesus continuasse vivo, Jesus não viesse a ser morto por espada, ali no caso pelas mãos de Herodes, e para que a profecia se cumprisse na vida do nosso Salvador, o anjo do Senhor ele aparece para José. Mas eu queria hoje falar um pouco sobre a nossa vida. E às vezes a gente tem que fazer como José. Às vezes nós temos uma direção, nós temos uma orientação de muitas das vezes ter que dar uma passada pelo Egito. E o Egito não é lugar de nós ficarmos lá, de nós morarmos lá, de nós nos apegarmos às coisas que o Egito está nos oferecendo. Porque o Egito muitas das vezes tem muita fartura, o Egito muitas das vezes tem o recurso que a gente precisa, mas o Senhor Jesus não nos chamou para morar no Egito. O Senhor Jesus nos chamou para uma terra que mana leite e mel, para uma terra prometida. E nós podemos também analisar alguns personagens bíblicos que passaram pelo Egito: Abraão e Sara, Isaac e Rebeca. José foi vendido pelos seus irmãos e foi até o Egito. Olha só como que acontecem as coisas. Através de José no Egito se formou toda a nação de Israel e a nação de Israel se fortificou no Egito, mas chegou o tempo de sair daquela terra, de ser liberto da escravidão do Egito e voltar para a terra que Deus um dia prometeu. Muitas das vezes a gente precisa passar por este momento na nossa vida. Às vezes a gente faz uma viagem para o exterior, porque lá às vezes tem o melhor recurso para que nós venhamos conseguir quitar algumas dívidas no lugar que nós estamos, mas a gente começa a se vislumbrar com as coisas que o outro mundo, o outro lado da vida está nos oferecendo e se esquece da nossa vida que o Senhor nos prometeu, da promessa que Deus fez um dia para a nossa vida, que na nossa terra nós iríamos frutificar. Então eu falo que é possível frutificar na terra que tu estás. Ainda que você esteja passando por um período de Egito, não é tempo de ficar no Egito. Nós não podemos nos vislumbrar, nós não podemos nos encantar com as coisas que o Egito nos oferece. Porque Deus, ele não quer que a gente vive sob a escravidão, sobre a opressão e sobre todo o julgamento de um povo que não pertence a ele. E José, ele teve um período que ele passou pelo Egito. Mas é importante, quando nós estamos passando pelo Egito, nós não podemos perder o propósito. Isso que eu acho que tem que tocar em nossas vidas. Passar pelo Egito muitas das vezes é necessário, mas muitas das vezes nós se perdemos no meio do caminho. Não podemos perder o propósito, porque a palavra aqui está falando: até o dia que eu voltar, o anjo fala assim com José, até o dia que eu voltar e falar que você tem que sair de lá. E chega este momento. Chega o momento que o anjo aparece para ele novamente e fala para ele retornar. Ou seja, se ele tivesse encantado, se ele tivesse assim, ah não, aqui está muito bom, aqui eu tenho recurso para cuidar do meu filho, aqui a minha esposa ela está bem acomodada, então não é tempo de voltar ainda. Nós precisamos ser obedientes.
Precisamos obedecer à voz de Deus. Ainda que o lugar que você esteja frutificando, mas se for no Egito, o Senhor Jesus quer te chamar para viver na terra que Ele te prometeu. Porque muitas das vezes os encantos da terra faz com que a gente perca o propósito. José e Maria que não perderam o propósito. Ainda que eles tiveram que passar lá por algum tempo, eles não perderam o propósito. Eles sabiam que chegaria o dia certo, o anjo retornaria até eles e falaria: volte para a tua terra, porque a promessa do Salvador teria que se cumprir, porque a palavra de Deus diz em Isaías: do Egito eu chamei. Então, existia um tempo de passagem lá no Egito. Então, ele não iria ficar lá até se cumprir todas as profecias em Jesus. Então, ele ficou lá um tempo, chamou o seu filho do Egito para que se cumprisse toda a profecia através da vida de Jesus. Então, agora eu falo para mim e para você. Eu não sei por onde nós temos andado, por onde você tem passado, por onde nossas pernas têm passado, se é no meio de um Egito, se é no meio de um deserto, mas o Senhor Jesus diz: não se encante com as coisas que o mundo está nos oferecendo. Porque muitas das vezes, através desse encantamento, a gente não quer se livrar dessa escravidão e o Senhor Jesus sempre tem o melhor para todos nós. Então nós devemos sim ser obedientes àquilo que o Senhor nos chamou a fazer, porque Ele é fiel para cumprir. Através da nossa obediência, a promessa vai se cumprir. José e Maria obedeceram, tanto na saída, para fugir, para viver como peregrino, viver como estrangeiro naquela terra, quanto no retorno. Eles obedeceram, pegaram todas as suas coisas, foram para o Egito, mas também obedeceram na hora de sair do Egito e retornar para sua casa. Então, se o Senhor Jesus está te chamando, volte para casa. Não fique a viver no Egito. Volte para casa. É tempo de cumprir a promessa na sua vida. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir porque Ele é fiel. Mas para se cumprir, você precisa sair do Egito e voltar para casa. Essa é a meditação que eu queria deixar para todos nós hoje. Não fique preso ao Egito. Não fique preso aos encantos do Egito. Porque na casa de Deus tem muito mais para mim e para você. Amém? Fique com Deus.